Começa agora o programa A Obra e o Autor. Shelly News. Minha paixão, ternura, vício, sei lá, loucura, o teu calor me atrai ao invés da mágoa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco. Para quem está no Brasil, um horário diferente. Boa tarde, Ismael. Boa tarde. Boa Sinta-se em tarde. casa. Eu hoje gostaria de começar este programa lendo um daqueles poemas interessantes que tem o tema Agora é a Nossa Vez. Diz assim: quão lindo é o amor, não leva em conta o dano, resiste com fervor, com coragem e destemor, devolvemos instrumentos para sermos sonhadores. Este é um daqueles poemas do autor honorífico Ismael Borges, nosso convidado especial para esta sétima edição ou sétimo episódio do projeto A Obra e o Autor, um projeto da esperança. Isto faz parte deste magnífico livro Amor Platônico, Confissões. Então, desejamos boas-vindas a todos que estão conectados conosco esta noite. É um grande prazer poder estar conectado com o Ismael Borges. Ismael, tudo tranquilo contigo? Boa noite, pessoal. É um prazer poder se juntar mais uma vez para compartilhar as minhas experiências, aquilo que são as minhas dificuldades, meus temores com todos vocês. Uau, muito bom, ficamos felizes, Angélica, é um prazer sempre estar conectados consigo. Minha Obrigada, companheira gente. Boa tarde. Como sempre, eu estou aqui atrapalhada com meus coisinhos, na minha companheira de loucura. É isso, né? É desse jeito. Como sempre, eu aqui atrapalhada com minhas ferramentas aqui, mas é um prazer estar aqui novamente com o Pedro, com o Ismael. Eu acredito que vai ser uma tarde bem gostosa, que vai ser muito interessante conhecer mais um pouquinho do Ismael. Já gostei da entrada, assim, já é aquela, né? É como se fosse o prato de entrada, agora vamos ver as outras, como é que vai ser. Muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos e obrigada a todos que já estão aí. O Alcebiades já está dando boa tarde, está dizendo que ele já está na área. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Muito legal isso. Boa tarde, Nosso Senhor, boa tarde. Então, Ismael é um nome sonante. De Luanda, residente em Malães. Quem é Alcebiades, ou seja, Ismael Borges? Assim está certo. Está ouvindo, Ismael? Consegue nos ouvir, Ismael? Sim, consigo. Uau, muito bom. Repete a pergunta, Pedro. Então, as pessoas, assim como nós, queremos saber quem é Ismael Borges. Ismael Borges é um jovem escritor, um jovem que tem uma paixão pela literatura e, acima de tudo, que vive de imaginações. Ismael Borges é um intérprete de língua gestual angolana e professor. Uau, bom. A língua gestual seria a língua de Libras, a nossa Libras brasileira? Sim. Ah, legal. E hoje vai ter desafios aqui. Você está dizendo sempre está aqui na área, né? Vamos dar boa tarde aqui para Odília Brito. Boa tarde, Odília. Obrigado. Venâncios
Venâncio Jaime José. A Olha, partir da Venâncio, província grande. a Olha, partir da província de Malães. Não mesmo é? lugarzinho que o Ismael aí. Eu vou Como- fazer uma pergunta reverente. Espera aí um pouquinho, Pedro, que me atiçou minha curiosidade, que eu também tenho Libras, eu acho assim sensacional. Tudo bem, né? Que eu ainda não tenho nenhum surdo para me fazer companhia, mas tá valendo. Como que você começou? Assim, qual foi o interesse para aprender letras, para aprender a língua? Tudo começou em 2013. Na altura, eu estava no trabalho de pregação das Boas Novas e batemos uma das residências. Para minha felicidade, quem abriu era praticamente um surdo. Eu tentava me comunicar com ele, mas infelizmente não era possível. Mas eu notei o sorriso no rosto dele e as pessoas disseram, não, olha, ele não está a te entender porque ele é surdo. Foi uma primeira impressão, uma recepção calorosa daquele surdo. E eu fiquei, ao invés de desistir dele simplesmente porque ele não consegue me ouvir, que tal eu me adaptar e aprender a língua gestual para poder voltar a me comunicar com ele? Então, eu tirei tempo para continuar a visitar aquele surdo. Ele percebeu que eu tinha interesse genuíno nele. E a língua era a principal barreira. Até que me surgiu uma oportunidade de aprender língua gestual e aproveitei essa oportunidade. Hoje sou esse intérprete de língua gestual. Uma pessoa iluminada, pode ter certeza que não é fácil, é muito difícil. Não é? E assim, eu vejo como pessoas iluminadas, as pessoas que se propõem a fazer isso que você está fazendo, é muito legal. Vai lá, Pedro, volta, você caiu, voltou. É desse jeito, viu, Ismael? Cai, volta. A gente continua aqui. Ok. Não estou te ouvindo, Pedro. Vão se acostumando comigo que eu vou cair, mas vou me erguer. Isso aí. É verdade, é verdade. Okay. Uma das coisas que eu vi, que despertou-me assim, curiosidade, é que o Ismael ele é formado em ciências da computação, né? Além de professor, também está voltado para a ciência da computação. E assim, uma curiosidade, como é que uma pessoa que está ligada à área dos computadores, softwares, hardwares, acaba caindo naquilo que são as emoções da mente, as letras. Será um dom? E a verdade é que eu depois percebi que havia um casamento perfeito. Só para chamar a atenção que eu também sou professor. E quando comecei a me interessar pela língua gestual, na altura eu estava no meu, acho que era o 2º ano do curso de Ciência da Computação. Eu percebi que eu podia me dedicar tanto na língua gestual e depois procurar aperfeiçoar mais as minhas habilidades em ciência da computação para ver se eu conseguia trazer uma solução em termos das minhas habilidades em gesto e as minhas habilidades em desenvolvimento de software, para poder colocar à disposição dos surdos um software que pudesse ajudá-los na interpretação dos conteúdos, uma vez que as escolas inclusivas têm enfrentado muitas dificuldades. Então, percebi que era a cereja no topo do bolo, como se diz, juntar conhecimentos de computação e língua gestual. Ok. Nossa. Uau! E aí, junta com a profissão de escritor, a cereja fica maior. Fica um tamanho daqueles. Porque também é uma coisa que a gente tem que desbravar, né, para ser escritor. É verdade, é verdade. Você tem um pseudônimo, que o seu nome é Ismael Borges mesmo, ou é só pseudônimo? Ismael Borges é pseudônimo. Ah, tá. E qual que é a história por trás desse nome? Em algum momento eu já fui o Ismael Borges. É uma longa história. Deixou mais curioso. À família Borges. Eu pertenço à família Borges.
E eu tive um registro com nome Ismael Borges, mas por circunstâncias alheias, por razões alheias, eu havia perdido os meus documentos. Então, quando fomos para lá para tirar a segunda via, era muita burocracia. Eles exigiram que tínhamos fazer um novo registro. Decidimos manter os mesmos dados, mas infelizmente eles alegaram que só podia manter 3 nomes. Oh. Então ficou Ismael Romário de Oliveira. Eles excluíram Borges. Sim, mas as pessoas que me conheciam antes, os meus colegas de escola, já sabiam que eu era o Ismael Borges. Então, no documento continua a ser Ismael Romário de Oliveira. Mas para aquelas pessoas que me conhecem, continua a ser o Ismael Borges. E, aliás, é uma maneira de continuar a levar avante o nome da família. Com certeza. É uma herança, né? Querendo ou não, é uma herança. Ok. Tá aí. Vamos aqui para os nossos comentários. O Pedro já despencou de novo, daqui a pouco ele volta. O Alcebiades está dizendo a respeito do Venâncio, que é cara nova na área. Muito bom mesmo, gente. Venham. A Rosa Rodrigues chegou chegando, Rosa. Seja bem-vinda, obrigado por estar aqui. Bom, você escreve poesias e prosas, ok? E Sim. qual que você tem alguma forma literária que você acha que é mais desafiadora, ou as duas são desafiadoras para você? Eu acho, mais ou menos. Na realidade, as duas formas têm os seus desafios. Mas escrever prosa eu acho muito mais desafiador. Muito mais desafiador. Também. Compartilho com você. Acho muito mais difícil. Né, que tem que juntar muitas coisas. E você gosta mais de quê? De prosa ou de poesia? Eu gosto... Acho que gosto mais de prosa. Gosta do desafio. Eu gosto de prosa. Eu vou tentar explicar o porquê que eu gosto mais de prosa. Eu me apaixonei pela literatura através de um colega de escola, Milton Kisoka Daniel. É interessante que o cara começou a escrever um livro, A História de uma Fita Azul. Mas era uma história tão interessante, mas que ele não tinha tanto ânimo para terminar. Ele abandonou a história ao meio, e eu tinha que olhar para aquela história e criar um desfecho da história. Então foi o meu primeiro contato, o meu primeiro desafio. E eu tinha que olhar para isso, construir ideias. Daí em diante, eu me constituí como sendo um cara da prosa. Então, eu comecei a estudar mais sobre isso, comecei a entender como é que funciona esse mundo. Mas percebi que exige muito mais imaginação, muito mais, porque uma coisa é pensar em um poema, uma página com alguns versos, e depois mudar para um outro, ideias completamente diferentes. A outra é ter que alimentar 90 páginas de um livro numa sequência lógica. E aí, então, eu peguei esse desafio, e as pessoas que entraram em contato com A História de uma Fita Azul, eles acharam bem interessante o desfecho. Isso fez com que eu me apaixonasse e continuasse a escrever. Isso é interessante, né? As pessoas acham que é só escrever. Não, dependendo do enredo, tem que ir voltar umas 1000 vezes para você não perder o fio da meada ali, para ligar uma coisa na outra, né? Igual eu escrevo romance. Eu não consigo terminar meu romance, já tenho uns 4 anos, mas assim, você tem que estar sempre voltando atrás para você ligar aquilo que você escreveu ali atrás, tem que ter uma resposta lá na frente. Não é bem por aí. Oi, Pedro. Paulo Figueira, saudações epistêmicas. Saudações, Paulo. Tânia Leão. Olha, o próprio Ismael Borges, quanta honra. O CEO está dizendo bem-vinda. Marisa Jeremias, um jovem com inteligência admirável. Obrigado, Marisa,
por vocês estarem aqui. Obrigado. Pedro, obrigado por você ter voltado. Muitos elogios aqui ao nosso Ismael, nosso autor honorífico. Ainda não te disse, Angélica, que eu conheci a editora Esperança por meio do Ismael Borges. Se não Olha sabias, só. Não fica a sabia. saber. Tá em casa agora, tá vendo? Olha para você ver. Fica a saber. Privilégio Ele ter que- os dois. Muito bom, muito bom. Ele que ajudou aqui a conhecer um pouco desta grande casa. A nossa Tá vendo que editora você arrumou, né, Esperança. Ismael? Tá vendo o que você arrumou para mim, né? E olha, eu não tinha noção do potencial do Pedro. Não Eu tinha amo o Pedro, noção gente. de quanta inovação o Pedro traria para nossa casa. E Ele é hoje sensacional. eu digo assim, se tiver a oportunidade de encontrar mais 10 Pedros por aí e levar para a Pois Editora Esperança, eu farei com muito prazer. Nossa, serão todos muito bem-vindos mesmo, porque a gente precisa de pessoas assim que inovem, né? Que coloquem e que se prontifiquem a fazer e façam, né? O senhor está aqui também, ó. Também estou impressionado. Pedro, você caiu na berlinda. Nem Ai, por ai. meio dele. Ismael, você tem um livro que chama Amor Platônico, Confissões, né? Que é uma das Sim. suas obras publicadas. Mostra pra gente. Isso, muito bem. Ai, que linda a capa, adorei. Gosto muito de capas criativas. E você pode dar um pequeno spoiler desse livro? E o que inspirou você a escrever? A escrevê-lo? Essa é das perguntas mais difíceis de responder. Mas pequeno assim, spoiler. sim. Porque é uma das coisas que as pessoas que leem o livro sempre perguntam. Estavas a pensar em que para escrever o livro? O livro Amor Platônico é 98% experiências vividas. Nossa! É 98% de experiências vividas. O que torna o livro mais interessante ainda. Torna. Quem já tem um livro, ou aquele que vier a ter o livro Amor Platônico, na medida que ele vai lendo, ele vai perceber que são palavras do coração, aquele sentimento profundo, decepções, tristezas, esperanças de que alguma coisa poderia dar certo. E tanto que quando comecei a escrever o livro Amor Platônico, eu estava a constituir ele em forma de um conto. Né? Um conto. A princípio era a minha vida feita em relato. Nossa, mas eu tenho um desse também. Não sei se vai virar livro. Depois eu tinha que fazer alguma mudança e fiz a mudança, coloquei ele como Amor Platônico, transformei em poemas, nesse caso, e tenho aqui um livro de poesias. Ela é Confissões, tanto é que Amor Platônico Confissões, por causa mesmo disso, né? São palavras do coração, era uma maneira de exteriorizar aquilo que me apertava o coração. Eu encontrei na caneta e o papel a melhor maneira de desabafar. Então, o Amor Platônico são palavras do coração. Nossa, tá respondido aí, senhor. Ele está dizendo que ele está sabendo agora que é um livro de experiências próprias. E ele estava falando aqui que era o porquê de escrever, você já respondeu. A Marisa disse, não é a Marisa, gente, desculpem, entrei com as credenciais da Marisa Jeremias porque o meu telemóvel quebrou. Mas eu sou a Leopoldina Leão. Leopoldina, seja bem-vinda. E ela não podia de cara estar. Eu não sei falar que nem vocês, gente, vocês falam que é diferente. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Pedro, seja bem-vindo. Pedro, liga o som. E Angélica, por favor, deixa eu só falar um pouquinho sobre a dona Leopoldina. Pode falar. Leopoldina Leão. Se existe uma pessoa que mais vezes aturou as minhas reclamações, as minhas lamentações, aquela pessoa que estava sempre do outro lado para dizer: filho, força, vai dar tudo certo, é a dona Leopoldina Leão. É aquela pessoa que eu digo, posso contar com tudo e para tudo.
Então, meu muito obrigado, Titileu, por todo o apoio que tem dado. Muito obrigado mesmo, de coração. És uma mamã. Beijinhos para ti. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos e muito a dona Leopoldina. Muito obrigado por nos, né, incentivar o Ismael, que a gente já dá para ver que é uma pessoa sensacional. Pedro, você voltou. Pedro, acabo de falar com o Pedro, Pedro cai. Eu não aguento. É Odília Brito. O Amor Platônico é um dos livros da editora que eu tive a honra de ler. Muito bom. Obrigada, Odília, pelo seu feedback. Quer falar alguma coisa para a Odília? Odília, teve a oportunidade de ler o livro Amor Platônico como sendo tendo em mão físico ou eletrônico? Espera ela responder aqui. Ok. Enquanto ela não responde, vamos lá falar de uma outra obra que você tem. Eu comecei a balançar. Peraí, deixa eu parar quieto no lugar. As Aventuras do Pequeno... Como que fala? Ningola? Pequeno Angola. Ingola. É outra obra, né? Sim. Esse N é como se fosse o NH nosso, Ningola. É assim? Sim. Angola. Angola Legal. é um nome em quimbundo que significa força. Força? Algo forte. Que legal. E como que surgiu a ideia para construir a história desse livro? E qual é a mensagem que você quer passar com ele? Começando com a ideia. Antes de você responder esse, vamos falar aqui da... Ela falou que foi pelo eletrônico, o e-book. Ok. Gostaria de saber a localização da Odília. Odília, de onde você é? Ganhar o livro físico, o chapéu e a chat. Me quero. Odília, tu ouviu aí, né? Coloca aí, depois você entra em contato com ele para passar aí os dados que ele quer. A dona Leopoldina falou que meus olhos se encheram de brilho e gratidão, Ismael, que o Criador te deu o tanto de bom que você merece. Amém. Obrigado, Titileu. Odília, você ouviu, né? Depois você entra em contato com o Ismael. Para ele te fazer esse mimo aí, adorei. Não, adorei. Okay. Vamos voltar para o... Não vou falar o nome. Ingola. Existe uma fase nos escritores que as pessoas, às vezes, os que estão de fora não compreendem. Primeiro ponto é com relação à definição do tema ou título do livro. Quando comecei a escrever, o que me veio em mente era definir Angola como um pequeno príncipe. E, na medida que eu ia conversando com os meus amigos sobre as minhas ideias do pequeno Angola, na altura o Pequeno Príncipe, eles me chamaram a atenção de que já existia um livro, e por sinal foi um best-seller, com o título do Pequeno Príncipe. Yeah. Era muito conselho que eles deram para mim. Eles disseram, o conteúdo é completamente diferente, mas só o facto do título ser semelhante, isso faz com que as pessoas não tenham interesse. Podem achar que é apenas uma réplica do livro anterior, e eu tinha que pensar o que eu teria que fazer para tornar o livro muito mais singular. Então eu pensei, se o personagem principal é um moleque angolano e Angola é proveniente do termo Angola, então por que não dar mais angolanidade nessa minha personagem? Então atribuí as aventuras do Pequeno Angola. Agora, quanto à questão, o que retrata o livro As Aventuras do Pequeno Angola, retrata a história de um menino com necessidades educativas especiais. Angola era um menino dislexo. Só que os pais, os professores, os amigos não percebiam dessa necessidade educativa especial de Angola. Eles exigiam que o pequeno Angola tivesse o mesmo aproveitamento, assim como outras crianças normais. De tanto se sentir desprezado, Angola procurou viver isolado dos demais.
Certa vez, o pai do pequeno Ngola foi promovido a administrador de uma fazenda. E, como bônus, o proprietário da fazenda decidiu que, no final, os filhos a família toda iria a Portugal passar as férias. O pai prometeu ou garantiu aos filhos que só viajaria a Portugal quem passasse de classe. Como na escola, Ngola era exigido a ter o mesmo aproveitamento que os outros alunos normais. Já sabemos que o resultado do pequeno Ngola foi negativo, diferente dos outros irmãos. Uhum. Os pais amavam tanto Ngola, amavam tanto, mas também queriam ensinar algo aos filhos, que era serem pessoas de palavra. Se garantiram que só iria a Portugal quem passasse de classe, Ngola não passou de classe. Se eles levassem Ngola a Portugal, estariam a quebrar e possivelmente seria um ciclo a ser transmitido, a perca de confiança por parte dos outros filhos que se esforçaram para passar de classe. Então, com aquela dor no coração, os pais decidiram cumprir com a palavra, levar os filhos que passaram de classe. Ngola ficou aparentemente abandonado naquela residência na província de Cabinda. Ele chorou bastante, porque se sentia incompreendido pelos familiares, o pessoal na rua e até mesmo na escola. Só que Ngola pensou nas coisas bonitas que os professores contam na escola sobre o mundo da fantasia. Pensou no macaco que fala, na abelha, mamangaba. Então, como eles viviam junto de uma floresta, que é a floresta do Mayombe, Ngola decidiu dar um passeio na floresta para ver se encontra todas as coisas fantásticas que ele ouvia os professores a contarem na escola. Para a surpresa de Ngola, ele não conseguia ver nada dessas coisas fantásticas pelo caminho. Desmotivado, decidiu voltar para casa, mas quando deu por si, já estava perdido naquela floresta. Desesperado, aquele menino teria que encontrar um caminho de volta para casa. Pediu socorro, infelizmente não tinha ajuda. Até que viu uma linda abelha vagueando na floresta. Ngola pediu socorro. A abelha disse para Ngola: olha, infelizmente não posso lhe ajudar porque estou à procura da minha prima que se perdeu na floresta. Ngola implorou tanto que a abelha decidiu fazer um pacto com ele, que era: me ajudas a encontrar a minha prima perdida na floresta e eu lhe ajudo a encontrar o caminho de volta para casa. Então, aí surgiu o título do livro, O Pequeno Ngola e a Abelha Mangaba. Os dois amiguinhos partem para uma grande aventura na floresta do Mayombe. Bem curioso. Já estou curiosa. Amei. Assim não vale. Agora são 2 na minha lista. Minha biblioteca. Okay. Colocar na minha biblioteca. Tá muito interessante. Nossa, foi assim, o seu spoiler foi ótimo. Você deu o spoiler, mas não deu o spoiler, né? Aquela coisa assim, você fala, mas você deixa aquela coisa aqui. Cadê o resto? Cadê o resto? Gente, assim, você tem alguma rotina? Você consegue? Você tem dificuldades para escrever? Ou você tem uma rotina? Escreve todos os dias? Sempre que eu ouvir essa questão, eu vou pensar em alguém que não tem dificuldade para escrever. O senhor não tem, ele fala que não tem. Exatamente. Eu acho que ela é a exceção que existe nos escritores. Muito. Uma rotina. Agora, eu estou a criar uma rotina, porque eu coloquei como desafio terminar o segundo livro, Amor Platônico. Desta feita é Lágrimas Cristalinas. E, felizmente, já está lá nos retoques finais. Dentro em breve, vai ser anunciado na Editora Esperança. Lágrimas Cristalinas. Era essa a questão que eu queria fazer. É isso que a gente ia perguntar, já adiantou. Qual era o forno que estava a ser preparado esta lágrima cristalina? Então, eu tinha que criar uma rotina, porque eu percebi que estava a adiar muito a entrega. Tem aí o amigo, o irmão Pedro Dias,
chegou e deixou a marca. Então eu disse, não, eu tenho que fazer mais. E decidi acelerar o processo. Felizmente está terminado O Amor Platônico, Lágrimas Cristalinas. Os leitores, aqueles que se apaixonaram pelo Amor Platônico Confissões, podem já estar a esfregar as mãos, que vão ter o privilégio de ver Lágrimas Cristalinas. Mas Tá ouvindo, né, Odília? muito, Se prepare. é muito difícil mesmo manter a rotina de escrita. Manter a rotina de escrita. Uma das coisas que me motiva tanto, para além de eu manter a sequência das minhas histórias, tanto o Amor Platônico e As Aventuras do Pequeno Angola, para mim, não tem o objetivo de construí-los como livros isolados. São livros que vão ter sempre sequências. Para o Amor Platônico, são 3 sequências e As Aventuras do Pequeno Angola são 18. Ah, 18. Jesus! Que Deus abençoe a tua inspiração. Yeah. Eu, quando pensei nas Aventuras do Pequeno Angola, pensei em colocar uma aventura a cada província de Angola. Já alguém me perguntou, agora que Angola aumentou para 23 províncias, ao invés de 18, vai ter que colocar 23. Tem que aumentar também. É um grande desafio, e como o nosso Senhor nos diz, os desafios são para serem enfrentados e serem vencidos. Nada depressa. Aqui tudo faz com calma. Mais vale devagar e bem do que fazer com pressa e mal feito. Então, eu coloco isso e tenho a certeza de que vamos atingir a meta dos 23 livros das aventuras. Tomara que no intervalo de 10 anos não surjam mais províncias em Angola, senão vai ser um trabalhão. A segunda parte muito trabalho. Muito trabalho, como o senhor falou, muito trabalho. A segunda parte das Aventuras do Pequeno Angola também já está terminado. Felizmente terminei a semana passada. Então já tenho mais 2 livros terminados e dentro em breve vamos ter o prato disponível para os nossos grandiosos leitores. Isso é muito bom. Bem-vindo, Flávio Vidigal. Boa tarde, boa conversa, acompanhando a live. O senhor falou que você vai ter muito trabalho, tá? Então, assim, isso a gente já sabe. Eu estou custando acabar ele quer fazer 23. Vai ter uma saga. Uma saga daquelas bem interessantes. Nem fala. Estou assim. Eu fico assim, eu fiquei, gente, eu também queria. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Não. Olha, Angélica, eu estou aqui com uma pulga na orelha antes de fazer uma pergunta para o Ismael. Não te deixa assim curioso saber como é que na língua gestual fala-se de Editora Esperança e a obra e o autor? Eu estou curioso. E gostaria de propor esse desafio ao Ismael. Ok. Como é que se faz Editora Esperança? Editora Esperança e depois a obra e o autor. Assim, na língua gestual, como é que ficaria? Existe uma particularidade com relação à língua. A primeira questão é o que se entende por uma editora. Nós podemos tentar olhar para uma casa. Ok. Então, não existe um único gesto para expressar cada uma das coisas. Muitas das vezes nós teremos que procurar interpretar e só assim é que vamos conseguir dar uma explicação mais clara. Então, nós podemos fazer isso. Casa. Esperança. Assim. Já até esqueci como é que é. Casa de esperança. Agora, o que que muitos fazem? Muitos fazem assim.
3 gestos: casa, livro, esperança. Porque ao associar a casa com livro, vai dar o sentido de editora. Ok. Isso, realmente. Ok? Agora, Ok. a obra e o autor é simplesmente... É escrevendo. Repito. Ok. Peraí, Este gesto é para explicação. os dedos não dá conta de fazer isso, não. Meus dedos. Contar os dedos aqui, peraí. Assim, é. Assim. Ok. Então é assim. Ok. Quer? Volta de novo. Pronto. Bom. Porque a obra e o autor é um espaço onde os autores falam ou explicam sobre as suas obras. Então, ao invés de ser simplesmente a palavra obra, e o autor é dar um sentido mais amplo. É um espaço onde o homem que escreve explica um pouquinho sobre o que ele escreve. Uau. Então, esse é o sentido que ganha na língua gestual. Tem Uau. tudo um contexto, né? Exato. Olá, Olha, Márcia. A Márcia é minha companheira de de um site que a gente tem. Assim, eu conheço a Márcia há muitos anos. Boa tarde. Demorou, mas conseguiu entrar. Isso aí, Márcia, não desista. Flávio. Não desisto nunca. Seja bem-vinda, Márcia. Seja O bem-vinda. Flávio está fazendo uma pergunta, Pedro. Olha, o Flávio Vidigal pergunta como se trabalhar essa interessante combinação de conceito de ideia platônica e o conceito da cultura nativa de Angola. Como é que se trabalha essas combinações de conceitos? Flávio Vidigal Guimarães. O amor platônico foi aparentemente mais fácil de ser trabalhado, porque tem a ver com experiências, tem a ver com as minhas fantasias, os meus amores não respondidos, as minhas expectativas adiadas. Então, o Ismael Borges só teria que viajar para dentro dele mesmo e fazer a pesquisa sobre o que trazer para o amor platônico. Agora, algo bem interessante é o esforço para trabalhar sobre o conceito da cultura nativa de Angola. Porque o livro do Pequeno Angola, As Aventuras do Pequeno Angola, é um livro que é mais do que simplesmente um conto. No livro ele traz alguns aspectos relevantes sobre Angola, por exemplo, a origem do nome Angola. Uma vez que o relato ocorre, né, as narrativas têm esses aspectos de responder quem, quando e onde. Então, eu tinha que situar isso num espaço, e o espaço era os arredores de Cabinda. Uma vez que as pessoas teriam que se familiarizar um pouquinho mais com os detalhes sobre a província de Cabinda, eu tinha que explorar a cultura de Cabinda. E a língua é um dos aspectos importantes. Então, eu tinha que tirar tempo de qualidade para poder aprender a língua ibinda, porque eu queria entender o ibinda e trazer o ibinda no livro. Assim, os leitores poderiam se identificar mais com a cultura de Cabinda. Então, escrever ibinda não foi fácil. Não foi fácil. Tinha que aprender, tinha que procurar um professor, me ajudar a entender as ideias, tinha que escrever, tinha que procurar alguém que pudesse fazer correção das ideias, mas me ajudou a perceber de que os livros não podem ser apenas uma mera ferramenta. Se o pessoal do Brasil, pessoal de Moçambique, Cabo Verde, Portugal, tiverem o privilégio de ter em suas mãos As Aventuras do Pequeno Angola, vai chegar em uma parte onde eles vão encontrar um dos personagens, que é Nkima. É um termo que, na língua Kikongo, representa, ou quer dizer, macaco, uma espécie de macaco. Então, eu trago Nkima como um dos personagens no livro. E como é
nativo de Cabinda, então colocamos uma particularidade que Nkima não fala português. O pequeno Ngola, ao interagir com o Nkima para lhe ajudar a resolver um conflito, ele se deparou com uma situação que era diferentes línguas. No livro vem a descrição das falas do Nkima, todas elas em Binda. Entre parênteses, vinha lá as traduções. Na medida que vamos lendo o livro, vamos aprender uma nova língua. Então, isso nos ajuda a perceber que, como escritores, nós podemos ser principal foco de divulgação cultural. E as aventuras do Pequeno Ngola ajudam a atingir este objetivo. Muito bom. O Alcebiades achou interessante a nossa interpretação gestual. A Luzineide, seja bem-vinda, Luzineide. Boa tarde. Aí está dizendo que é cultura e literatura de mãos juntas, isso daí, gente. Mãos dadas, com certeza. De mãos dadas, não tem como ser separado, não tem como, né, desvincular uma coisa da outra. Infelizmente tentam, né, mas não vão conseguir. É verdade. Olha, agora que o Ismael falou um pouco sobre o Ibinda, que é uma língua muito falada em Cabinda, né? Aqui, sabe, Angélica, uma das formas de saudações é Mbote. Lá vem ele. Vamos lá. Cada hora eu aprendo uma coisa diferente. Ei! Só que eu nunca vou lembrar as palavras que eu aprendo. Mas estamos aqui para te recordar. Exato. Mbote. Como que é a palavra? Fala de novo. Mote. Mote? Mote. Mote. Yeah, Tem que mote. pôr a língua no céu da boca. Isso. Mote. E o que é mote? Mote é uma saudação. Bom dia, boa tarde. Ah, né? Bom dia. Mote. Essa daí é fácil, né? Mais fácil de lembrar do que as outras que eu não lembro ainda. Eu não lembro. Rosa. Ajudei, Rosa. Agora, Ismael, diga-me uma coisa. Muitos desafios para publicar um livro em Angola, no seu caso, por experiência. Antes, só não sei se a Angélica já perguntou como é que chegou a conhecer a editora Esperança. Não perguntei ainda não. Pode ir lá, vai fundo. Ok. Respondendo à questão com relação aos desafios, eu acho que, no modo geral, é muito desafiador. Mas, para o meu caso, eu não tive... Quer dizer, não tive o azar de enfrentar tantos desafios assim. Ok. Porque eu comecei a escrever, comecei a me dedicar assim para terminar a escrita dos livros em época da Covid-19. Eu achei que não sabia quando é que aquela fase terminaria, mas eu tinha certeza de que, ao terminar aquela fase, uma das perguntas que poderia ser feita para muita gente é: o que você fez? Certo. E eu pensei que todo mundo responderia: dormi, acordei, lavei as mãos, dormi, acordei, lavei as mãos. Então, eu tinha que me preparar para dar uma resposta diferente. Comecei a escrever os livros. E tão logo comecei a escrever os livros, começaram a surgir oportunidades. Eu acompanhava através das redes sociais a abertura de um concurso de literatura. Então, eu fui mandando as minhas obras para esses espaços. Felizmente, comecei a ter bom feedback, ou seja, comecei a ter aceitação. Mas só que começou a ter uma demora por parte de resolução de algumas editoras. Okay. Eu tentei contactar algumas delas, infelizmente não deram respostas satisfatórias. Isso me leva a um ponto que foi o que o Pedro disse, como o Ismael conheceu a editora Esperança. É aí onde surgiu, não a editora Esperança como conhecemos agora, mas surgiu Projeto Custo Zero. Eu achei sério que isso é verdade. Sério que é possível realizar o meu sonho sem gastar nem sequer um kwanza. Porque a maior parte das editoras, eles diziam assim: olha, Ismael, gostamos do teu livro, nós queremos publicar. Vamos te garantir 10% do valor da venda e nós ficamos com 90%. Comecei, sério que eu vou gastar todo o meu tempo, todo o meu esforço e no final vocês me garantem 10%? Mas mesmo com essa garantia de 10%, que era
oralidade, sem nenhum contrato firmado. Percebi que era muita falta de contato. Então, a editora Custo Zero, ou Projeto Custo Zero, surgiu no momento que agora eu entendo porque que faz todo sentido ser a editora Esperança. Aquilo que eu achava impossível, a editora Custo Zero tornou-se possível. E acompanhamos a evolução da editora Custo Zero para a editora Custo Mini, e hoje nós temos o projeto Editora Esperança, que, por sinal, é o responsável pela publicação do livro O Amor Platônico. Todos os aspectos foi feito pela editora Esperança, e é a editora que se encarregou em cuidar da revisão do livro. Muitas dicas recebi ao longo da produção deste livro. Então, somos editora Esperança. Com certeza que somos editora Esperança. Com certeza. Agora, Para nós é um grande Pedro prazer. Dias. Por favor. Pedro Dias. Depois de ter os livros feitos, surge a outra fase, que é tirar aquilo que o manuscrito que você tem e transformar em um livro real. Ok. Muitas pessoas vão atrás de editoras ou de gráficas e o preço em Angola não é muito amigável. Não é muito amigável. A titia Leopoldina Leão, a Titi Leo, arranjou-me a primeira oportunidade de poder entrar em contato com escritores conceituados em Angola. Isso foi o escritório Onjak. Onjak. Eu recebi um telefonema do Onjak convidando para participar em um programa televisivo e falar sobre o amor platônico. Era no dia 12 de fevereiro e eu teria que falar sobre o amor platônico no dia 14 de fevereiro. Então, é uma ponte que se criou naquele momento. Conversamos bastante, mandei a obra, ele observou a obra e nos canais televisivos fizeram uma resenha sobre o amor platônico. Então, aquilo ajudou a estender aquilo que era base para o amor platônico se tornar uma realidade. A maior parte das pessoas começaram a ligar, esperando, ansioso o amor platônico. E apareceu uma outra gráfica, enquanto as outras cobravam 8.000 kwanzas para a produção de cada exemplar, a reprodução de cada exemplar, apareceu uma gráfica que fez para mim 1.800 kwanzas. Veja a diferença. De 8.000 kwanzas para 1.800 kwanzas. Então, eu consegui ter os primeiros 500 exemplares do livro Amor Platônico. E surgiu mais uma outra ocasião, era como encontrar um local para venda. Como um escritor novo vai convencer pessoas a se dirigirem a esse local. Eu tinha que pensar quando fazer o lançamento do livro, onde fazer o lançamento, as despesas que eu teria. Depois vem aquela pulga. Será que vai compensar os investimentos feitos? Coloquei na minha mente que em um ano eu teria que vender pelo menos 200 exemplares do livro O Amor Platônico. Coloquei isso como desafio. Havia uma festividade da cidade de Luanda, onde, por sinal, alguém que leu O Amor Platônico decidiu solicitar ao governo provincial para que a minha obra fosse a obra a ser apresentada ao longo das festividades da cidade de Luanda. Criaram um espaço, mais uma vez, a custo zero, prepararam um público para a venda da obra, então só tinha que estar lá, o tapete estendido, e aquilo que era a minha meta de vender 200 livros em um ano, eu consegui atingir, no primeiro dia de venda, 120 livros vendidos. Então, isso me ajudou a perceber que é possível, sim, só precisamos encontrar pessoas certas, como a Titi Leo, que nos abre a porta, precisamos encontrar o Onjak, e agora tenho ao meu lado a grandiosa escritora angolana Canguimbo Ananás, é alguém que está ligada à União dos Escritores Angolanos, então ela tem ajudado a fazer grande publicidade do livro As Aventuras do Pequeno Angola, tem convidado para os eventos, para apresentar tanto Amor Platônico como Angola,
Tanto é que acabamos de receber propostas que aceitamos e, neste momento, As Aventuras do Pequeno Angola já é uma realidade em animação para o mercado angolano. Então, Uau! Bom! Como Que diz bom. o senhor, milagres acontecem ainda. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui nos comentários do Flávio, que ele está agradecendo ao amigo escritor Ismael Borges por seu esclarecimento sobre o seu trabalho literário, que é aquele esclarecimento que você deu, né, a respeito da cultura e do platônico. Parabéns a Maria Angélica e Pedro Dias pela condução da live. Obrigado. Agradável momento literário. Ai, ai, milagres ainda acontecem aos merecedores. Isso. Também acho. É assim, Dona Leopoldina acertou em cheio. Né? Quem se esforça, quem faz tudo certinho, quem luta, sempre tem alguém que vai estender a mão. Né? É só seguir a trilha certa. Vamos lá, Pedro, dando continuidade antes que eu comece a chorar aqui, que tá tudo muito lindo. Eu choro à toa, viu, Ismael? Eu sou a Maria Chorona. A Angélica Vocês estão falando, eu vou ficando emocionada. É melhor darmos sequência. Eu vou ficando emocionada. Com certeza que sim. Para quem está chegando conosco, quem está a conectar-se conosco agora. Pode falar. Fala, Angélica, fala aí. Não, pode falar. A Márcia está falando também. Parabéns, Angélica e Pedro. Obrigado, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Adoro a Márcia. Márcia, você já está intimada. Não é nem convidada, é intimada. Ela não gosta de aparecer, mas vai aparecer para nós. Vai, com certeza que vai, com certeza que vai. Para nós é um grande privilégio estar nesta noite. Estamos conectados com o nosso autor honorífico, Ismael Borges. É um prazer estar conectado e poder sugar um pouco do seu leite esta noite, conhecendo mais a fundo os seus escritos literários e não só aquilo que tem sido o teu percurso e como tem contribuído bastante para o engrandecimento da nossa editora Esperança. É um grande Só um minutinho que a telinha dele fechou. Com certeza. A tela do não se preocupe, ele volta, gente. Ele volta. Márcia, sinto muito te dizer. É aí mesmo. Não dói não, filha. Não dói nada. Olá, Ismael. Agora. Está de volta, com certeza. Com certeza. Meus filhos voltam sempre para casa. Ismael, diga-me uma coisa, por favor. Tens algum autor, assim, em destaque, em quem você se espelha, que tem servido de grande influência nos seus escritos? E também, o que é que você acha que muitos autores, especialmente os novos, precisam para que possam ter visibilidade e não só? Eu lembro que da última vez que fizeram essa pergunta foi na União dos Escritores Angolanos. E eles ficaram assim boquiabertos quando eu respondi que não. Okay. Não, por quê? A maior parte dos escritores que têm um outro escritor como fonte de inspiração, eles produzem algo que é muito mais ligado a... como se fosse uma cópia daquele autor. Okay. Eu tiro o máximo proveito do agradável que todos eles têm para oferecer. Então, eu leio desde Agostinho Neto, eu leio Wassily Sinkolinski. Wassily Sinkolinski, na realidade, foi, senão, aquele que despertou em mim o grande desejo de escrever para crianças. Eu li uma obra de Wassily Sinkolinski. Foi um livro encontrado abandonado em um mercado. Eu peguei o livro com o título O Meu Coração Está com as Crianças. Eu li, foi uma autêntica viagem e que, depois daquele momento, meu coração ficou com as crianças. Eu passei a pensar nas crianças, passei a pensar em produzir mais para as crianças. Mas não era tipo, tentar copiar a forma dele de escrever. Era simplesmente, por que ele se interessou tanto com as crianças? Que sentimento ele transmitiu. Então, eu decidi construir a minha própria história, a minha própria
a linhagem, mas respeitando aquilo que são os padrões normais. Quando a Canguimbo Ananás olhou para o livro Amor Platônico, depois de ler o livro, ele perguntou: você se inspira em quem? Ela percebeu que havia alguns detalhes que parecia ser Agostinho Neto, mas depois outros detalhes que parecia viajar para Aires de Almeida, outros detalhes que parecia viajar para o Anhangachito. Então ela percebeu que eu sou a mistura de tudo quanto é útil. Então eu leio bastante, leio os outros, tanto que eu havia recomendado uma vez a muitos escritores, para além de escreverem, leiam. Leiam sobre escritores que escrevem o mesmo estilo que vocês, leiam sobre estrutura, regras dos estilos que vocês escrevem, podem ser criativos, mas precisam ler. Quem nunca tirou tempo para ler, não pode levantar para poder escrever. Isso aí. Quem nunca Concordo. tirou tempo para ler, nunca. Repete. Nós pegar aqui a frase Repete. Quem de nunca... Ismael Borges. Pera, deixa ele repetir. Repete, Ismael, para ficar bem frisado. Quem nunca sentou para ler, não pode levantar para escrever. Certeza. Um bom escritor deve ser um bom leitor. Um bom leitor. Também concordo plenamente. A minha briga... E as pessoas... Um dia eu ouvi de uma pessoa que falando que o escritor não lê. Falei, não me inclua nessa regra, porque como eu e Márcia somos gestoras de um site, e ela sabe o que eu estou falando, a gente lê muito, lê tudo. E ele até colocou coisas no meio das postagens para ver se a gente lia mesmo. Eu falei, não se engane, porque eu leio tudo. Né? Ficou muito sem graça. Eu falei para você, então você deve se incluir, né? Porque, né? Eu falo também, gente, leiam, porque é só assim que a gente consegue evoluir. Tá aí, ó. Quem nunca sentou para ler, não pode levantar para escrever. Muito bem, essa daí eu vou guardar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Concordo plenamente sobre quem tem o escritor como inspiração, a linhagem artística e as obras do autor em questão tornam-se muito parecidas com as do escritor visto como inspirador. É o Luzineide. Isso mesmo. Interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha pensado por esse lado. Porque eu escrevo muito sobre investigação, né? E eu amo investigação. Tudo sobre, até Scooby-Doo, gente, eu amo Scooby-Doo. Tudo que tem investigação é comigo mesmo. E é engraçado que realmente você tem toda a razão. A gente realmente acaba sendo... a gente tem um pouquinho daquelas pessoas que a gente admira. Gente, meus cachorros resolveram gritar logo agora. Logo agora que o programa está aos 58 minutos. Continue. Eu quero saber, sabe o que eu quero saber, antes de eu desligar meu áudio para os cachorros parar de latir? É a respeito do... Espera que fugiu aqui, né? Que é um festival escolar que você coordena. Eu quero saber sobre isso. Como estudante de ciências da computação, nós estamos ligados ao mundo tecnológico e fiz uma viagem de Luanda, onde era o meu habitat natural, para uma zona aparentemente desconhecida. Mas eu percebi que eu poderia ter feito mais. Ao invés de simplesmente chegar e ficar parado, percebi que não havia muito interesse por parte dos estudantes em ir para a área tecnológica, porque a zona ou a província não oferecia nem sequer uma única escola pública que oferecesse o curso médio técnico de informática. Isso estava a condenar os estudantes em darem sequência no ensino superior, porque para eles era uma área desconhecida. Como há os famosos liceus, as escolas que têm até a 12ª classe, ministrando cursos de preparatórios para a universidade. Então eu disse, se eu vou para uma dessas escolas, por que não aproveitar a oportunidade que me deram de dar a informática básica e procurar inculcar nos meus alunos o interesse pelas novas tecnologias? Eu disse, eles não podem ser considerados galinhas que voam baixo.
eu tenho que ajudar os meus alunos a perceberem que eles têm potencial e podem ser uma águia, voar alto. Então, criei a ideia de termos um festival escolar de informática. Na primeira edição, juntamos 4 escolas e muitos acharam que era um projeto impossível de ser bem sucedido. Fizemos a primeira edição, foi um sucesso. Na segunda edição, já foi uma coisa fora de série. Aproveito a agradecer aqui ao professor José Venâncio, que por sinal está a acompanhar isto. Foi um companheiro que eu conheci na segunda edição do Festival de Informática. Ele deu todo o apoio necessário, de modo a tirarmos esse projeto de simplesmente 4 escolas e abranger todas as escolas do ensino médio na província de Malanje. Então, fizemos isso e mais instituições interessaram-se e nós estamos a tornar o Festival de Informática uma realidade. Tanto que a terceira edição que se prepara do Festival de Informática já vai deixar de ser um festival provincial, porque mais 4 províncias mostraram interesse em mandar os seus alunos para Malanje para que possam participar no Festival Escolar de Informática. O governo provincial, o Gabinete Provincial da Educação, a Cultura, a Macon, que é uma transportadora, a Giro Transportes, a Angomate, são instituições que decidiram juntar-se a esse projeto e nós estamos a fazer acontecer o Festival de Informática. Professor Venâncio, muito obrigado pela garra que tem dado em prol desse projeto, Festival Escolar de Informática. Agora, quanto à literatura, lançamos a primeira edição do Festival de Literatura, também há um projeto em Angola que é levar ou cultivar o interesse dos estudantes pela leitura. E, infelizmente, muitos estudantes perderam o hábito da leitura porque acham que as redes sociais ou outras plataformas vêm substituindo cada vez mais. Como há uma preocupação crescente com relação a isso, nós percebemos que se nós que somos a escola não tomamos a iniciativa de dar esses passos, não acreditamos que o governo por si só vai ter políticas necessárias para fazer com que os estudantes tenham gosto de leitura. Como professor, tenho que ajudar a desenvolver este interesse aos meus alunos. Coloquei isso como projeto à direção da escola. Felizmente, eles dizem sempre, sim, vamos levar isso para frente. Levamos o projeto e agora os estudantes do curso de Ciências Humanas, Ciências Econômicas Jurídicas e outros estudantes que têm a cadeira de Literatura, têm a cadeira de Língua Portuguesa, são os principais alvos. Prevê-se para a próxima edição do Festival de Literatura 600 estudantes a participarem. Então, achamos que agora estamos a conseguir levar para a escola a realidade. Por exemplo, o meu livro, As Aventuras do Pequeno Angola, e o livro Amor Platônico, tem servido como sendo o principal instrumento de estudo para os professores de língua portuguesa e de literatura, não só na escola onde eu estou, mas em outras escolas também. Isso mostra que nós podemos fazer acontecer. Tem sido uma realidade. É mais ou menos o que o Flávio fala aqui, né? Ele estava dizendo a respeito de escrever para crianças, né? Que ele percebe como uma oportunidade do escritor de rever a sua infância em uma conversa com seu alter ego, né? Realmente a gente começa a relembrar. Eu também, a gente sempre teve muitos livros em casa. E isso sempre, todos na minha casa leem, mas nem todos escrevem. Se escreve, escreve escondido. Mas assim, mas a minha mãe sempre teve muito livro. Minha mãe sempre teve essa preocupação de ter livros de todo. Minha mãe era muito eclética, sabe? Então ela tinha livro de tudo quanto é coisa. E a gente amava ler. Eu, por exemplo, adorava livro de história. História mesmo, história da escola, que contava as coisas. Eu devorava os livros de todos os livros de história, de todas as séries, que eu achava muito interessante. Saber sobre outros lugares, saber sobre outros países. Então, isso é o que você falou. É essa curiosidade que a gente tem que colocar. Né? Essa curiosidade, igual ao meu menino, que ele tem 13 anos. E nós escrevemos um livro junto, que chama A Ópera do Meia-Lua. Ele saiu dele, ele tinha 10 anos na época. Está na ilustração. E foi assim, foi no meio da rua, por causa do nosso gato que não parava de cantar à noite, aí a gente criou uma história para ele. Então, e assim, ele não tem a sequência de leitura, mas ele se interessa em montar um livro, em escrever um livro, né?
Eu acho muito. A gente tem que fazer isso com as crianças, tem que incutir isso nas crianças, incentivar, né? Incentivar a leitura. Não, eu só dou livro de presente, o povo me odeia, né? Mas tudo bem. Mas eu vou continuar dando meus livros de presente. Não quero nem saber se gosta ou não gosta. As crianças adoram. Eu acho muito interessante. E esses projetos têm que ter mais pessoas com esses projetos assim. Tem que ter um Ismael em cada lugar também, né, gente? Pelo amor de Deus. Precisamos de mais Ismaels. Precisamos de mais Pedros, mais Ismael. Pois é, tem que fazer uns clones para cá. Gente, estamos com 1h06 de live. Deixa o Ismael voltar, que o Ismael até fugiu. Muito boa a live, gente. Tá assim, interessantíssimo, interessantíssimo. Os cachorros adoram latir na hora errada, né? Ah, o Ismael voltou. Ismael, a gente está com 1h06. Ai, sabe, a minha música que eu interpretei foi muito difícil, a minha música para fazer a prova de Libras. Meu Deus, mas eu amo a música. É de um cantor, uma dupla sertaneja brasileira que chama Chitãozinho Chororó. E, nossa, e foi Evidências a música. Uau. Menino, nossa, eu nunca tremi tanto para interpretar uma música. Minha prova foi essa. E a interpretação, para quem não sabe, é como se fosse uma linguagem de índio, né? É de trás para frente. Você não vai interpretando de acordo com a música. O que está lá na frente vem antes do que vem no começo. E isso, para mim, para entrar na minha cabeça, era muito difícil. Aí que está a parte da leitura. Né? Você aprender ali, igual o Ismael falou, você tem que criar o contexto para você conseguir fazer o sinal. Porque não é simplesmente falar, né, do medo, a gente sabe quais são os sinais, mas tem medo do quê? Você está sentindo medo, mas esse medo está incluído em qual contexto, né? Interessante isso, é muito bom. A minha professora também tinha esse jeitinho do Ismael, assim, de explicar as coisas, eu adorava. Vamos lá, Pedro, e agora? Tá tão bom, não pode ir embora, né? Não tem que ir embora, que coisa. Vamos ir embora. Ismael, considerações finais. Sinta-se à vontade. Acho que ele não entendeu. Não entendi, Pedro. Repita, por favor. A Angélica focou no nosso tempo e nós... Pedro. Sim? Consegue me ouvir? Agora consegues? Tá ouvindo ele, Ismael? Pedro, você ficou mudo. Sim, de novo. Ah, tá. O Pedro de vez em quando fica mudo. Agora consegue me ouvir, né? Angélica, acho que você que vai traduzir agora. Ah, tá. Vai falando que eu vou falando. O Pedro ficou mudo de novo. Vai lá, Pedro. Consegue me ouvir, Angélica? Aí ele caiu. Pedro, deixa ele voltar. Eu te ouço. Ah, boa. É que a conexão dele deve estar boa. Aqui. Peraí, gente. Volta aqui. Alcebiades, o CEO, concordo, muito boa live, muito obrigada, gente. Dona Leopoldina, eu sou apaixonada com você, tem todo o meu respeito. A live está muito boa, muita informação surpresa, muitas realizações deste jovem escritor. Tenho pena de que tenha perdido esta live também tenho muita pena. Estará gravada? Com certeza, vai estar gravada, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, futuramente no TikTok. Estou pensando. Flávio, parabéns pela live. Obrigado, Flávio. É um prazer. Gente, vocês não têm noção do quanto que é bom vocês estarem aqui. Manda mensagem para ele voltar, porque senão ele vai achar que a gente não vai voltar. Mas é assim, gente, é desse jeito, desse jeitinho. Hoje eu não chorei, né, Pedro? Não chorei. Hoje não foi necessário. Não chorei, mas eu fiquei muito emocionada com algumas partes que eu vejo. A gente também tem essa luta aqui, principalmente. Eu não sei se o senhor vai lembrar de uma redação, meu primeiro prêmio que eu ganhei, eu já procurei essa redação para todo quanto é lugar e não acho, que foi uma redação sobre a independência do Brasil, e que ele que fez a revisão para mim, e a gente ilustrou, e eu ganhei um prêmio pela cidade, né? Então, assim, isso é muito importante na vida. Eu tinha o quê? 8 anos de idade. Eu nem sabia ler e escrever direito. E nós fizemos uma redação sobre a independência. Você vê a importância que isso tem na vida de uma criança, né? Que você ser desafiado a fazer um tema tão difícil como a independência. Hoje você não vê mais isso nas escolas. Ele lembra, meu Deus. Eu não sei onde foi parar a redação, sumiu.
Não tem mais isso nas escolas, né? Eu vejo assim pela minha sobrinha, a minha sobrinha ama escrever e ela consegue ilustrar o que ela lê, entendeu? A escrita dela é em forma de desenhos, é muito interessante. Ela não escreve em forma de palavras, ela pega um texto e ela ilustra todo aquele texto em forma de desenhos. Eu acho muito interessante o que ela faz. Ganhei em primeiro lugar, ganhei mesmo. Eu ganhei em primeiro lugar. Foi lá na Coca-Cola. Aí eu fazer propaganda. Pedro foi embora, me deixou sozinho com vocês. Não tô sozinha, tô muito bem acompanhada. Pedro, volta. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou Ele aqui, lembra, lembrei. eu ganhei em primeiro lugar. Eu era novinha. Nós ilustramos, fizemos lá o Independência ou Morte. Foi muito bom. Para falar morte não, que derruba nós. Eu falei de novo. Ai, caramba. Gente, Ismael Lindo foi embora. Eu acho que ele não está conseguindo a conexão. Você conseguiu falar com ele, Pedro? O número está ocupado. Ah, tá. Mas é que ele está tentando lutar para reconectar. Gente, coloquem mais alguma pergunta aí até o Ismael voltar. Assim que ele voltar, ele responde. Se ele não responder agora, só lembrando que a live fica gravada, né, Pedro? E Sim, quem quiser perguntar, ele desenhou na folha da redação. É muito lindo, né, gente? Ele é meu irmão, para quem não sabe, gente, é que o pessoal vê essa intimidade toda. Isso! Olha pra você ver. Olha aqui, ó. Ganhou em primeiro lugar. Ele lembra até o desenho. desenhou uma coisa que eu É uma gostava. espada em mãos. Não. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Olha para você ver, achei que ele não lembrava. E assim, é um dos incentivadores também, né? O Júnior sempre foi muito incentivador das coisas, né? De redação, dessas coisas assim. Engraçado é que eu não era tão boa assim em português, né? Mas eu gostava de escrever. Eu gostava muito de ler assim, adorava histórias, muitas histórias. E para escrever também, assim, a escrita veio depois, né? Mas hoje eu tô meio. Ele não tem. Eu queria ter herdado isso, por que eu não herdei? Né? Essa parte de não ter problemas para escrever. Só ele que herdou isso, tá? Ninguém mais herdou na família. Ninguém mais herdou. Uma coisa que ele não sabe, e que a filha dele, a minha sobrinha, escreve muito bem, só que ela não gosta de publicar os escritos dela. A Luana, ela escreve assim coisas lindíssimas. Eu já li livros dela, já li textos da Luana, que é a filha do CEO, que eu fiquei assim, meu Deus, de onde saiu tudo isso? Ela fala, tia, eu estava inspirada para escrever. É assim que funciona, gente, a nossa família. Ismael está voltando, sim, senhor Ismael, estamos te esperando, não se preocupe. Entendeu? Então, assim, essa a importância, é isso para frisar a importância, né, Pedro, de ter o exemplo. Né? De ter o modelo, de ter aquela pessoa que incentiva, como a dona Leopoldina incentivou, né, o Ismael, de ter aquela pessoa que acredita no sonho. Então, assim, eu falo para todo mundo, não destrua o sonho das pessoas. A pessoa chegou com você com um textinho ali cheio de erro, igual o meu filho, né, que tem problemas com a língua portuguesa, mas ele consegue passar o que ele está querendo falar. Né? Então não estou ali para ver o erro, estou ali para ver o que ele escreveu, e isso emociona a gente, né? Então vamos incentivar, nossa, que legal, né? E a gente vai corrigindo aos pouquinhos e vai escrevendo. Não, isso deveria ser ensinado nas escolas. Então, assim, realmente, dona Leopoldina, já estou apaixonada com a senhora, tá? Os apresentadores estão a conduzi-la muitíssimo bem, conseguem torná-la bem interessante e instrutiva. Por favor, façam mais lives e me notifiquem sempre. Tá ouvindo, Pedro? Anota aí. Terei muito gosto em aprender com essa dupla de apresentadores. Obrigado, gente. Isso é tão importante para nós, né, Pedro? Vamos notificar quinzenalmente. Quinzenalmente. O Pedro, tadinho do Pedro, ele foi laçado, né? Ele deu a ideia da obra do autor e eu falei que você está achando que eu vou fazer sozinho? Eu vou, não. Você pode se preparar, você vai junto. Aí deu o que deu. Angélica. Você Olha, realmente o Guia de Júnior disse que sou apenas instrumento do Espírito Santo. Que bom que continue deixando-se moldar e converse. Temos mais gente assim. Isso é algo bom. Isso é algo bom. Pedro, fala de você um pouquinho. Vou fazer assim uma pré-entrevista com o Pedro até o Ismael voltar. Essa Angélica. A Angélica anda ansiosa para me fazer perguntas.
Não, porque o Pedro tá fugindo, gente, tá? Então, assim, vamos fazer um abaixo-assinado para o Pedro fazer uma entrevista. Ai, gente, Pedro é uma Angélica tem gracinha. dívida aqui. Ainda não vieste cantar Eu? a música aqui. Ah, nossa, nem fala. Estamos à espera, Angélica. Estamos à espera. Agora você me pegou. Deixa eu ser. À espera. Agora você me pegou. Não, vai sair. Vai sair o Eduardo Lucchesi, que é um cantor gospel aqui da cidade aqui, que está Uhum. com vou fazer então a propaganda do Eduardo Lucchesi dentro da editora. Ele também vai publicar o livro dele, é surpresa, não era para ter falado, mas já falei que a gente já está construindo, já está começando o livro dele, entendeu? Que Ok. ele tem 2 projetos muito bons, que é uma autobiografia, ele tem uma história muito bonita, né, de ser um reabilitado, ele era alcoólatra e hoje ele é uma pessoa que recupera pessoas. Então, assim. Então, assim, tá dando eco. O Pedro não deixou fazer entrevista com ele até você voltar. Tô de volta! Muito bem, valeu. Espera até você voltar. Ismael voltou! Isso aí, Ismael. Me salvou da corda! Me salvou da forca! Me salvou da Pra forca! você ver. Depois eu volto para falar do Lucchesi, vou falar dele, eu quero convidá-lo para fazer também. Vocês vão conhecer uma pessoa sensacional, tá? Uma pessoa assim fora de série, e ele também tem um projeto muito bonito com a África, e é muito legal, sabe? Ele tem uma coisa muito, muito linda. E assim, falei que vamos juntar todo mundo aqui, né? Falei que vamos juntar todo mundo. Ismael, vamos lá. Quais as suas considerações finais? O que você diria para aqueles que estão no início, para aqueles que pretendem, né, se embrenhar nessa escrita aí? Qual é um conselho ou uma indicação, né, ou alguma experiência que você teve que te marcou positivamente? Já sei que tem a dona Leopoldina, que a gente já se apaixonou por ela. Então, assim, e ela falou que é para avisar ela de todas as lives, então já fico esperto. Todas as lives. Aí fala para a gente aí as suas considerações finais, por favor. Ok, pode ir, Pedro. Então, para nós é um grande prazer poder estar sempre conectado com o nosso grande autor Ismael Borges. Ismael, considerações finais? Com certeza tem algo a dizer para os novos autores, novos escritores. Sinta-se livre para voar. Para os novos escritores, todos aqueles que estão nessa caminhada, devem perceber que não é fácil. Não é fácil porque a escrita é um exercício mental. Temos que viver da imaginação. E muitas pessoas à nossa volta, muitas delas não acreditam que nós vamos conseguir traduzir os nossos pensamentos em um livro. A primeira pessoa a acreditar no nosso sucesso deve ser nós mesmos. Cada um de nós junto com o nosso eu, e nos apegamos àquelas pessoas que estão aí para nos dar a garra necessária. Vamos continuar a caminhar. Todas as ideias parecem, todo mundo grita yes, valeu a pena. Novos escritores, eu desejo muita garra. Para os novos escritores, quero desejar muita garra, porque todos aqueles grandes escritores agora também eram pequenos, também eram novos, e eles só atingiram sucesso agora porque não desistiram, persistiram e venceram. Se cada um de nós está determinado a manter essa garra, viver de acordo com o nome da nossa editora, que é a Editora Esperança, no final também podemos dizer valeu a pena e somos um vencedor. Uau, muito bom. Palavras de incentivo. Excelente. Muito bom excelente. mesmo. E aí, Angélica? Eu quero agradecer ao Ismael a presença dele, sinceramente foi um aprendizado. Assim, eu já falei para a dona Leopoldina que eu já amo ela de paixão. Adorei ela. E assim, parabéns pela sua trajetória, parabéns
A gente, o que é para ser amado é amado. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua história. Continue assim e vê se encontre mais Pedros e mais Ismaels para a gente colocar mais fogo nesse mundo que está precisando, porque está precisando, né. Muito obrigado mesmo pela sua presença, por você estar aqui, pela sua disposição, adorei. Com certeza. Foi uma bênção neste dia, né? Ok, E obrigado. para nós foi um grande prazer estar conosco e conectado consigo, este grande autor. Eu também a estrutura de base da nossa editora, a Editora Esperança, temos muito a aprender com ele e continuaremos então a progredir para outros níveis que a editora nos leva em outros ventos. Para você que esteve conectado conosco, este foi um episódio da editora Esperança, do projeto, a obra e o autor. É sempre um prazer falar aos microfones para você, Maria Angélica, Pedro Dias, e sempre com um convidado especial, que poderá também ser você, o próximo, a estar conosco, sentado ali nesta cadeira, e com certeza partilhando a sua história, para que milhares e milhares de pessoas a possam conhecer. Muita gratidão por todos vocês estarem conectados esta noite. Vocês não imaginam a satisfação do convidado, né? Quando percebe que as pessoas estão realmente recebendo este feedback positivo, e também para a editora. Continuem a partilhar as lives, as próximas, essas que já passaram, as gravadas, partilhem com todo mundo, e que isso já se tornou uma marca. Quando chega o momento da entrevista, chame todos, chame os amigos, chame o vizinho, partilhe com os colegas de escola, de serviço. Tenha certeza que alguém talvez tenha o seu sonho guardado em uma gaveta e precisa de ser ouvido e visto a nível do mundo. E nós estamos aqui para fazer acontecer com a editora Esperança no projeto A Obra e o Autor. E nesta noite nós tivemos com o nosso autor honorífico Ismael Borges. E também estivemos aos microfones Maria Angélica de Oliveira e Pedro Dias. Desejamos tudo de bom para todos e daqui a 15 dias tenham plena certeza de que as nossas telas e as vossas também estarão disponíveis para nos vermos.